Vamos lá, turma, vamos falar da Henshin número 18. Cara, tô muito feliz aqui, o canal completou já nesses dias aí os 1000 vídeos, cara. Que legal, velho. Nó, 1000 vídeos. Acho que eu tenho esse canal desde 2015. Nó. Pra for comparar com outros, nem dá, né? Mas, velho, não é pra comparar. É pra ver o quanto que a zoeira, a brincadeira, a diversão valeu demais. 1000! Caramba, rapaz. Mas tá bom demais, vamos lá. Depois da vida, vamos falar então da Henshin, de uma delas que eu falei que eu tinha ganhado posteriormente, né? Que é justamente a número 18. E olha o que traz aí na capa, ó. Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, Os Segredos da Saga Majin Buu, grande Hayao Miyazaki. Thundercats, aqui também falando do Francisco Bretas, grande dublador. Depois da vinheta, vamos falar um pouquinho mais então também com a entrevista exclusiva com o Seiji Yokoyama, o compositor da trilha sonora de Cavaleiros do Zodíaco. Bora lá! Já abrindo aqui então, deu grego aqui falando que tudo bem, você curte séries japonesas por causa de suas histórias empolgantes, cheias de personagens bacanas e com uma animação que não se vê em qualquer outra produção do mundo. Mas, você já parou para pensar no que aprendeu assistindo às aventuras de seus heróis favoritos? O que eles nos ensinam é a valorizar a amizade e, sobretudo, ser uma pessoa correta. Essa última lição é extremamente importante para as nossas vidas. Com toda certeza, velho. Aí aqui mais do sumário, né, que é justo o índice. E aqui trazendo a entrevista com o saudoso Seiji Yokoyama. Saudoso, infelizmente ele já faleceu, já nos deixou, né. Ele nasceu, acredito, ali na província, ele já era de Hiroshima, na província ali de Hiroshima, se eu não me engano. Mas aqui, ó, simplesmente, ele foi responsável pelas trilhas sonoras de Cavaleiros do Zodíaco, Metalder, o Inspector e de muitas outras séries famosas. Pela primeira vez, Seiji Yokoyama conta aos brasileiros como foi embalar as aventuras de alguns dos maiores heróis japoneses. Cara, você ter 3 entrevistas pesadas dessas assim na revista, eu achei bacana pra caramba, tá? E aqui, gente, ele é bem daquelas trilhas sonoras, não as aberturas dos Cavaleiros do Zodíaco ali com a banda Wake Up, na época com o Nobu Yamada, nem nada não, tá? Justamente aquelas trilhas de fundo, de ação, drama, aquela coisa toda, tá bom? Aí aqui falando, para qual fase dos Cavaleiros do Zodíaco o senhor compôs a trilha sonora? Eu compus a trilha sonora para os 4 filmes dos Cavaleiros e para toda a série de TV. Foram 114 episódios, eu era o responsável pela trilha sonora. Compus todas as músicas ali que aparecem nos episódios. Pô, bacana demais, cara. Com toda certeza a trilha sonora instrumental ali da série em vários momentos. Eu gosto muito de lembrar as trilhas do Yoga, do Ikki, né, no geral assim, Shiryu com toda certeza. Aí aqui mostrando também quem, né, no caso o Inspector. O senhor chegou a compor alguma música para a saga de Hades, que começou a ser produzida, mas não foi terminada? A saga de Hades não foi ao ar, apenas fiz um CD com músicas baseadas na imagem de Hades. Esse CD foi composição minha, olha que legal. Aí o senhor saberia dizer por que esta fase acabou sendo cancelada pela Toei? Apesar do sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, nem ele sabia, viu gente, falando aqui. Então, contando um pouco mais sobre as curiosidades, né? Aqui pegando um pouquinho também do Metalder, junto com o Top Gunner, fazendo a referência ali justamente aos trabalhos que ele já fez para a série. E aqui o Top Hits do Sr. Yokoyama, mostrando aqui todos os CDs, trabalhos, né? Referência aí direto a Cavaleiros do Zodíaco. Cara, bacana demais. E aqui as obras de Seiji, tá? Pegando aqui desde 1969. Tá? E aqui mostrando-nos que estava ligado a live action. De anime estava pegando aqui umas últimas de 2001. Tá? E do live action, ali, Tokusatsu e tudo mais, do All Ranger de 1995. Bem bacana esse bate-papo aqui. E repito, saudoso artista, né, cara, que já nos deixou, mas o legado fica marcado aí para ser lembrado até não poder mais, cara. E aqui o Sento Shihiro no Kamikakushi, que seria ali a viagem de Shihiro. Então assim, já dá pra você ter ideia ali da época da revista, né? Ali 2002. E que
A Viagem de Chihiro estava arrebentando nos cinemas, né? E aqui falando um pouquinho com o grande Hayao Miyazaki. E ele tinha falado depois, quer dizer, tinha falado antes que ele ia parar de produzir tudo mais, mas não foi bem assim não. Né? Igual tá aqui, ó, Hayao Miyazaki contra Henshin sobre a sua nova obra e seus planos para o futuro, direto da redação de Tóquio. Aí tá aqui, ó, o senhor disse que a Princesa Mononoke seria seu último trabalho. Por que a mudança, né, no caso de ideia? Cara, ainda bem que mudou de ideia, porque trouxe algo muito bacana. E ele realmente falou, ó, pensei que de fato eu está cansado, precisando me aposentar, mas acabei me envolvendo em mais uma produção, graças a Deus. Mudamos ali o esquema de trabalho, mas mesmo assim sou o diretor e isso dá muito trabalho. Eu cheguei a comentar num dos vídeos aqui do canal sobre como é que estava a produção por trás ali de Chihiro, como eles captavam sons ambientes para eles fazerem a sonoplastia, como que ele tratava o pessoal da equipe ali no decorrer da produção, com direito até fazer uns sobas lá, bicho, pra galera, bem bacana. E um artista assim fenomenal, ainda bem que ali ele não tinha parado, porque ele nos presenteou depois com outras obras, além, né, da Viagem de Chihiro. Nós tivemos ali Castelo Animado, tivemos Pônio, e dentre outros, né, cara, de grande sucesso. Pô, aí Miyazaki Studio Ghibli é referência, com toda certeza. Aqui falando um pouco sobre também o saudoso Estúdio Gainax, que na época ali, ó, um dos mais importantes estúdios do Japão, entra em nova fase e lança de uma só vez 2 animações inéditas e um super mangá. E aqui mostrando das animações, à esquerda o herói do novo mangá da Gainax, aqui no caso do mangá, tá? Logo abaixo, a turma do Abenobashi Mahou Tengai é o anime que eles iam lançar de imediato, tá? Que fala sobre um bairro, tá? Que tem ali situações que ocorrem nele e situações assim inusitadas. Então, nesse período da animação, eles pegam ali para referenciar todo o sci-fi, fantasia e muita zoeira, porque o Abenobashi Mahou Tengai é zoeira do começo ao fim e muito, muito de referência, cara. Aqui, ó, o primeiro anime que será lançado pelo estúdio tem um nome simplesmente impronunciável, Abenobashi Mahou Tengai, justamente. Né? Que é justamente Abenobashi, ou ali no caso, em tradução seria ali o Distrito de Lojas Mágicas da Ponte Abeno. Ali no caso, contando ali com o renomado Satoru Akahori, o mesmo de Touch, no projeto. Este anime é uma aventura hilariante na qual o tal lugar do título está para ser destruído quando uma magia poderosa é liberada. Como resultado, o jovem Sashi e a garota Arumi começam a viajar por vários mundos. Gente, até com direito a aparecer Yamato. Cara, isso é muito legal. Yamato é da Patrulha Estelar, tá, gente? Aí aqui falando do mangá, deixa eu pegar aqui pra vocês. Bokiaku no Seitsu, a melodia do esquecimento, concebido por Kunihiro Ikuhara, o mesmo autor de Revolutionary Girl Utena, que tem como tema principal a liberdade. Só que o lance não é mostrar só os seus benefícios de ser livre, mas também as responsabilidades. E uma curiosidade legal aqui dos 4 mandamentos da Gainax, que eu vou fazer questão de ler, né, que segundo Ryuki Yamaga, diretor do Gainax, existem 4 regras básicas para se fazer uma produção com a marca registrada do estúdio. 1. Incluir elementos de ficção científica. 2. A história e os personagens precisam ter o espírito de paródias de animes e séries tokusatsu famosas. Em Nadia, por exemplo, foram usados muitos diálogos tirados diretamente de Yamato, Patrulha Estelar e de Ultraman. E tem situações também em Abenobashi, tá? O 3 aqui, inovar as técnicas de animação como ocorreu em Evangelion, com toda certeza. Sempre buscar diversão surreal, notabilizada pelo anime Furikuri. Muito bom Furikuri também, bicho pequeno, tá? Que está repleto de momentos nonsense, sem senso nenhum, tá? Que apesar de absurdos, dão uma certa coerência à história. Fino demais. Agora, quando dá a guitarrada na testa do menino, já falei muito de Furikuri aqui, tem uma trilha sonora legal também. Dos segredos da saga de Majin Buu, nessa parte aqui traz um pouco mostrando sobre quando o Babidi veio para a Terra, o seu desejo, o seu plano ali de libertar o Majin Buu. Ele não conhecia o Majin Buu pessoalmente, tanto que quando ele vê
o Majin Buu, esse gordinho assim a primeira vez, ele nem nota tanto se o Majin Buu é tão forte, mas é sim. E nesse meio tempo, né, cara, ele precisava de energia para liberar esse grande demônio. Dessas energias que ele usava ali com guerreiros que eram comandados pela sua vontade, né, de irem atrás de guerreiros fortes e absorver energia. Dentre esses guerreiros que começaram a trabalhar para ele, justamente nós temos ali o Vegeta, que com aquela fome insaciável de querer lutar e ser mais forte do que o Goku, ele não mediu esforços para ter mais poder e ele chega a ponto de se deixar a ser manipulado pelo Babidi, a ponto dele matar centenas de milhares de pessoas no estádio onde estava ocorrendo o torneio para provocar o Goku para que pudessem lutar. A luta é muito boa realmente, consequentemente, mas eu não gostei nada daquilo ali. Para mim, eu não gosto do Vegeta. Ele é um cara assim que eles tiveram que trabalhar muito redenção dele, porque foi um vilão a ponto assim de que, cara, para mim, Esferas do Dragão não precisava ressuscitar ele não. Tem a importância toda da saga? Claro que tem que se justificar porque o personagem está na saga. Ele está e os demais não. Eu compreendo isso perfeitamente, mas não sou obrigado a gostar, principalmente pelas suas atitudes ao que levava a fazer certas coisas. E aqui nessa de Majin Buu, meu Deus do céu, velho, pra mim nem ressuscitaram, na boa. Aqui mostrando, né, quando o Buu começou a ter suas outras formas, até chegar na forma aqui de Buu. Aqui mostrando o sacrifício do Vegeta, ele vendo que a merda que ele fez, né? Ele sacrificando a sua vida para matar um Majin Buu achando que daria conta. Não deu, não adiantou nada, bem feito, palhaço, tá? Mas rendeu o episódio. E aqui mostrando as outras facetas, desde quando ele estava lutando com o Gohan, que ele chega a absorver o Gohan. Nesse aqui ele já tinha absorvido os meninos, né? O Gotenks no Super Saiyajin 3, que estava muito forte, e aqui o Gohan estava na sua forma mística, mas ele chega a absorver também o Gohan, e a cada ponto ele vai ficando, né, mais e mais e mais forte. Essa parte aqui é um momento em que o Vegito se deixa absorver, né, ele está lá dentro do Majin Buu, e aí ficam umas coisas muito pastelonas lá, já era de se esperar. Aqui até mostrando onde que os meninos ficavam depois da absorção. O tanto trabalho que ele deu, aqui já é uma luta do do nível 3 do Goku contra o Kid Buu, que esse deu uma surra no Vegeta que eu adorei, tá? E aqui a Genkidama que deu fim a essa saga aí contra esse cara chato pra caramba também. Há um pôster muito bacana de Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Amo! E já estão enrolando um pouquinho, acho que agora outubro, novembro já sai remake ou reboot da animação voltando aí, tá? E a tradicional já tá no stream. O Henshin no Tegami aqui com a Kali. Eu falei Kai, né, cara, aquela no último vídeo, mas é Kali, tá? E aqui mostrando algumas ilustrações também dos fãs aqui de São Paulo, mais um. E aqui no caso São Paulo mandou nas publicações dessa edição. Aqui o Kobo Ranger, os maiores heróis da internet, agora detonam aventuras inéditas em uma super revista em quadrinhos, quando o Yabu lançou o seu quadrinho com seus personagens ali criados diretamente da internet, muito bacanas, pra mim bem melhor do que Power Ranger. Enfim, Clássicos da Henshin trazem aí os Thundercats, os felinos espaciais, voltam à TV brasileira em grande estilo e faz frente a Dragon Ball Z e Digimon 2.0, que é o Digimon que tem o Dave, né? Eu acho muito estranho, a pessoa não gostar de Thundercats. Pelo menos eu não acho estranho se não gostar da Ro, que aquela Ro é ruim pra caramba. Mas essa versão clássica aqui, rapaz, isso aqui era sucesso de imediato, muita ação, show de animação também, em alguns aspectos da movimentação, pra mim até melhor do que He-Man dos anos 80, e olha que eu gosto muito da animação do He-Man, né, fazendo essas devidas comparações. Você gostar, por exemplo, de Silverhawks, não gostar de Thundercats, eu acho estranho. Gostar de He-Man, não gostar de Thundercats, eu também acho estranho. Mas é questão de opinião. E aqui mostrando um pouco, falando sobre os bastidores da dublagem, tá? No caso, quem que dublava o Lion, quem que dublava o Munra. Foi até uma entrevista feita aí pela Gisele Navarro, tá? Ela entrevistou ali rapidinho os dois responsáveis pelas vozes diretas dos personagens. Aqui o Newton da Mata, um dos mais famosos dubladores do Brasil, que entre os atores que ele já fez ali, o Bruce Willis, ele fez o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman fez o filme Sleepers, Vingança Adormecida, com o Jason Patric, tá? Bruce Willis
dispensa comentários ali, mas vamos falar só do Duro de Matar e o próprio Harrison Ford ali. O Newton raramente dubla desenhos, no entanto, nos presenteou interpretando a voz do Lion-O, que aqui só ficou no Brasil na dublagem como Lion. Tá? E aqui no caso, há 35 anos atuando como dublador, Silvio Navas, tá? Que emprestou a sua voz ali para o grande e inesquecível Mun-Ra. Ele tem uma curiosidade aqui bem legal, quando faz uma pergunta para ele assim: você tem alguma história curiosa da época em que fazia o Mun-Ra? Certa vez fui a uma festa infantil e me pediram para fazer o Mun-Ra. Quando dei os gritos dele, as crianças saíram correndo assustadas. Pô, velho, que sacanagem, né? Aqui pegando um pouco o que ele gostava, né, assim, o que ele achava dos Thundercats, né? Aqui falando do Mamute, aquele cachorro que eles arrumaram para Mun-Ra, aquele ali foi uma desgrama, velho. Mas não deixava de ser engraçado, né, cara? Na época quando entraram os novos Thundercats, entraram os Lunatacs, tinha a Torre da Justiça, né, cara, tal. Mas um desenho, cara, é o que? Mais de 100 e tantos episódios, pra mim, muito bom. Tá? Tem uma versão de 2011 que eu achei ela legal pra caramba, foi bem um remake, assim, que pra mim, devia ter dado continuidade, porque dá uma pegada muito bacana também. Tem os quadrinhos, muito bons também. Gente, tem quadrinho em que os Thundercats se encontram com o Superman, cara. Só isso, que nos quadrinhos tudo é possível, né? Enfim, mas o clássico com toda certeza ali. Aí no radar do Dr. Gore, trazendo Sailor Moon Super S, chegando ali no Cartoon, Dragon Ball Z estreando na Rede Globo, Kikaider Animation, tá? Depois de detonar na TV japonesa com uma super série animada, Kikaider, que já havia estrelado um dos mais famosos live action, o live action do Kikaider é muito bom, realmente, tá, gente? Ali dos anos 70, volta a ação em um novo OVA. Tá? Aqui mostrando Godzilla estando de volta e nada contente. Disney acusada de plágio. Aqui é falando daquele desenho Atlantis, né, que tem muita pegada, muitos elementos diretamente tirados ali de Nádia, o segredo da Blue Water, né, cara? E Disney continuando com essas, né? Programa esportivo vira anime, o Tenchi no espaço na Band, aí no caso já dando continuidade de Tenchimuyo, né? Um anime que eu acho muito legal, que eu já comentei. E mais um pouquinho aqui, ó, X ganha OVA e série de TV. O OVA é discutido muito pelos fãs, principalmente de forma negativa, que corre pra caramba, né? O mangá não teve fim, uma pena, então teve que ser adaptado. Teve um fim adaptado pro OVA e teve um fim adaptado pra série de TV. Qual que vocês mais gostaram? Sinceramente, eu gostei mais da série de TV. Mas como foi feito eletrizante ali o OVA, cara, tem cenas ali legais demais. Infelizmente, naquela época, uma triste notícia ali, morre Scheider. Isso aqui eu vou ler para vocês também, tá? Os fãs de Tokusatsu estão de luto. O ator Hiroshi Tsuburaya, isso mesmo, tá, gente? Ele era neto ali do grande Tsuburaya, da produtora dos Ultraman. Aqui no Brasil, conhecido por ter interpretado o herói Scheider, morreu no último dia 24, aos 37 anos, devido a problemas no fígado. O ator faleceu em um hospital da cidade de Sagamihara, na província de Kanagawa, às 9h25 da manhã. Uma de suas últimas aparições foi em Ultraman Dyna, em 1997. Cara, ali, Tokusatsu realmente de luto. Umas ideias aqui sobre a agenda no Brasil. Tá? Ali dos 30 animes estão sendo exibidos ali atualmente nas TVs abertas. A Band aqui mostrando na sua programação, Dragon Ball, a saga Cell. Globo aqui com Monster Ranch, Sakura Card Captor, Dragon Ball Z e Digimon. E a Record com Pokémon e Speed Racer aos domingos. E mais aqui uma programação na TV por assinatura, onde estava passando mais animes, cara. E que a voz, né, a cara da voz, Bretas, o dublador de Gelo. Ali, Yoga de Cisne, Kaioshin, Fujitaka, o pai da Sakura, Red Flash. Esses e outros personagens de séries japonesas ficaram célebres com a voz serena de Francisco Bretas. Nessa entrevista exclusiva, o dublador nos conta um pouco sobre sua carreira, seus animes favoritos e histórias da dublagem de Cavaleiros do Zodíaco. Conheci o Bretas pessoalmente em 2010 e uma simpatia de pessoa também. Eu posso dizer que, pelo menos uma grande parte, comigo, os dubladores ali que eu conheci, principalmente dentro ali dos Cavaleiros do Zodíaco, teve uma simpatia muito bacana e tratamento com a gente, no geral, e foi-se um pouco mais acessível pra gente poder trocar ideia, conversar, não apenas ali em eventos e tal, cara. E ele é um camarada muito gente boa. Gostei demais. Aí aqui falando, né, você já fez muitos personagens de séries japonesas? E aí ele falando, eu fiz o Yoga,
o pai da Sakura, como eu já estava falando aqui no enunciado. Fez também o grande Shadow Moon de Black Kamen Rider. E fez também ali o chefe do Giban. Eu esqueci o nome daquele policial, um de óculos da série Giban, que realmente é com a voz do Bretas. Ali ele é bem alívio cômico, bem bacana. Você deve gostar de animes, não? Gosto, principalmente de Cavaleiros do Zodíaco. Foi através desse desenho que tive a noção de que havia fãs que acompanhavam as dublagens, que as pessoas prestavam atenção no meu trabalho. Eu lembro de uma menina no sul que ligou pra mim na época de Cavaleiros e falou comigo, super emocionada. Aí, olha que bacana. O Fujitaka, pessoal, é bem esse aqui, o pai da Sakura, que era o professor universitário. Ele dublou também o Kenichi Akama, Goguru Red, que passou na Bandeirantes, né, cara? Uma voz muito bacana e marcante, com toda certeza. Mas quando dava, meu filho, Pó de Diamante, Execução Aurora, eita, velho, foi imortalizado com toda certeza, viu, cara? Vale muito a pena. E no guia de episódios aqui para fechar, tá, acho que tá fechando até a Henshin ali com episódios do Yu Hakusho do 29 ao, deixa eu ver, 56. Aí eu até lembro que depois nos outros vídeos eu continuei falando, né, dos guias de episódios até o final dele. Mas mostrando aqui uns grandes episódios, o Golpes do Bêbado Tiu, que era do Lokuyukai, é bem o grande time que o time Uramesh pega no torneio. Temos ali também a Bela Mascarada, a Bela Guerreira Mascarada, que era contando ali sobre a personagem da Genkai ali, sendo membro do time Uramesh, né, cara, mas ela estava rejuvenescida pela sua técnica de reflexo demoníaco. Muito foda. Tem aí a purificação. Os Ninja das Trevas eram os Machoto Tsukai. Aí aqui o Jin, né, o Homem-Vento, lutaço com o Yusuke. Muito bom. Aqui grande Toguro. Nesse interim também o Toguro pega um time sozinho na pancada lá e mata todo mundo. Porque assim, tem um que é morto lá na floresta que tenta matar o Yusuke, que estava inconsciente. É um cara até do Machado. Era do... Como é que é? Gorendia? Não era Gorendia, não. Gorendia é o outro. Gorendia é o time Toguro pega o time Gorendia lá na semifinal. Mas enfim, o Toguro encara ele sozinho. Tanto que uma curiosidade legal é essa. O Toguro encara esse time sozinho. E lá contra o time Gorendia, o Toguro nem participa. Só os demais asseclas dele que... Nossa senhora, dá um show de crueldade. Bui parte o cara lá que tá uma espada, velho, em dois não. Ele parte o cara em 1000 pedaços, só com uma machadada. Aqui o Kurama com a sua forma Yoko. E a galerinha pronta aí. Lembrando que foi até a última cartada de Kurama. Aqui na luta, deixa eu ver se é esse. Na luta contra o cara azul. E aqui dos Cavaleiros de Prata, que faltou eu comentar deles, porque de acordo com a ordem das revistas eu não tinha, né? Nós tínhamos ali, ó, o Dios de Musca. A mosca, né? Ali, nascido no México, o Arjet, ali na África, o Sirius de Cão Maior e Esparta. O Esparta é aquele que participou daqueles episódios onde tinha o Odisseu? Não, é aquele do escudo da Medusa, né? Que petrificou os cavaleiros, chegou a petrificar o braço do Shiryu. E o Shiryu se cega, né, pra lutar. O Esparta era um cavaleiro de prata veloz. Ele até pega a China, que estava desacordada lá. Não sei se vocês lembram, cara. Agora os demais, mano, eles tentam detonar com o ser meio desacordado. Só que você tava com a armadura de Sagitário. Não deu nem pro cheiro, viu? Mas não deu mesmo, porque o ser tava sem armadura primeiro. Aí a armadura entra nele. Só a Cosmo Energia que ele libera detona com os caras de uma vez, assim, ó. Rapidaço. Meu filho. Finalizando aí, então, ó, a número 18 da Henshin. Lembrando, tá? Mais uma vez aí, obrigado, Valmir, por ter me presenteado. Gente, se quiserem me dar seria as Henshins que vocês de repente não querem mais, para eu completar minha coleção, agradeço muito, farei vídeo aí também dando aquele agradecimento, tá? Fechando aqui mais depois de 1000 vídeos do canal, dando continuidade aí à nossa nerdice, otaquice e afins. Valeu? Obrigado por estar acompanhando. Não esqueça de curtir, compartilhar aí bastante. Rumo agora aos 2000. Será que dá? Bora lá. Valeu!